Fala, turma boa! Está começando mais um episódio do Rolim Talks, o seu podcast que fala sobre vendas, gestão, negociação, liderança e comunicação com as principais referências no mercado, para que vocês, nossos telespectadores do YouTube, nossos ouvintes do Spotify, possam edificar ainda mais as suas carreiras, tirar excelentes dicas, excelentes insights para colocar no seu dia a dia e tudo aquilo que tu pode fazer para amanhã ser um profissional ainda mais capacitado, um profissional melhor, que vai lutar cada vez mais pelos melhores cargos, pelos melhores salários, justamente por ouvir quem tem as melhores dicas do mercado para vocês. E o episódio do Rolling Talks de hoje traz o Matheus Basso, dono da engenharia do corpo de Canoas, né, do Shopping Canoas, que fez toda uma transição de carreira, tudo através da venda. Quando as vendas simplesmente mudaram através de um gatilho para despertar para um mundo totalmente novo. Basso, seja bem-vindo ao Rolling Talks. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite de participar do Rolling Talks. Estou me apresentando para a galera, meu nome é Matheus Basso, eu sou engenheiro mecânico de formação, mas fiz essa mudança de carreira realmente através das vendas e espero contribuir muito aí para o episódio de hoje, né? Com certeza. Basso, aqui no Rolling Talks, os principais referências do mercado aqui no Rio Grande do Sul têm trazido dicas para que tantos liderados, quantos líderes, quantos vendedores, quantos empresários, que é o teu caso hoje em dia, possam colocar em prática amanhã no seu dia a dia, para que a gente tente sempre sair da linha da teoria e vir para o nosso mundo real, para o chão de fábrica, como eu gosto de falar lá no escritório. Tá? Todo episódio, Basso, que termina aqui do Rolling Talks, eu já introduzo o assunto do próximo episódio para falar com o nosso próximo convidado. Né? E o episódio da semana passada foi com o Diego Cândido, diretor da Estácio Porto Alegre, e quando a gente terminou o episódio, foi perguntando até que ponto o pensamento positivo impulsiona a carreira das pessoas, e é com essa pergunta que eu começo o nosso bate-papo hoje. Até onde tu enxerga como o pensamento positivo pode fazer com que a carreira das pessoas venham a ser cada vez mais virtuosas e vultuosas? Eu acredito que o pensamento positivo ele tem que estar acima, só não está acima de Deus. Então a gente é Deus acima de tudo e depois é a nossa força de vontade e o nosso pensamento de fazer aquilo dar certo. Digo por experiência própria, eu vim de uma família muito humilde, vim de um lugar muito humilde e eu vim de uma perspectiva onde ninguém da volta acreditava onde eu pudesse chegar. Nem eu mesmo acreditava naquela época, mas quando eu coloquei na cabeça de que eu iria sair daquela realidade, que eu ia mudar minha vida e que eu ia realmente crescer e chegar num patamar onde eu sempre almejei e coloquei um pensamento positivo em cima daquilo, foi onde tudo começou a dar certo. Então eu acho que a gente tem que acreditar nos nossos sonhos. E se a gente acreditar e tiver Deus do nosso lado, a gente chega em qualquer lugar. Você pode ter certeza. Com certeza, né? Eu bato muito nessa tecla do pensamento positivo todos os dias, né? Até nas palestras, principalmente no escritório, com os colaboradores que a gente tem lá, porque uma decisão muda tudo. Né? E aquela velha história, né? O pensamento negativo e o pensamento positivo eles dão o mesmo trabalho. Acreditar que eu vou ter sucesso na minha carreira dá o mesmo trabalho do que acreditar que teremos insucesso. E a partir do momento onde a gente busca algo para se apegar, e aí tu citou aqui Deus, quando a gente tem aquela fé, aquela crença de que as coisas vão dar certo e a gente planta, afinal, a lei da semeadura é uma lei que nunca falha. Se tu plantou, sim, vai colher. Né? Com o pensamento positivo, as coisas funcionam. Tem um livro que eu ganhei do meu pai quando eu tinha 16 anos. Hoje tenho 35, ou seja, vão fazer 20 anos aí que eu ganhei esse livro. Que se chama The Secret, O Segredo. O livro. Depois lançaram um filme, né? Contando a história do segredo. E ele fala sobre a lei da atração e de como o pensamento ele nos coloca nos principais lugares onde a gente quer estar. Desde que a gente, claro, não só mande para o universo, mas também faça a nossa parte. Venha entender, então seja através da leitura, seja através de um vídeo, seja através de um podcast, não importa, mas que a gente tenha sempre aquela fé absoluta de que vai dar certo. Aquela abnegação de saber que eu vou dar certo na minha vida. Porque sucesso não tem área de atuação.
Quando a gente decide que vai dar certo na vida, não importa o que a gente faça, vai dar certo. A conta ela vai bater para quem não esmorece mediante a qualquer dificuldade, né? Para quem tem aquela certeza absoluta de que as coisas vão acontecer, de quem planta, né? De quem acorda cedo, de quem trabalha, seja qual a função que a pessoa faz. Né? Seja através de ligação, seja através de telemarketing, seja através de reuniões, né? Não importa se tu vende jornal, não importa se tu vende bala, não importa se tu vende carro, né? Não importa se tu vende planos na academia, né? Se tu tem certeza de que as coisas vão bater e tu faz tudo isso com muito esforço e dedicação, as coisas acontecem. E aí, eu citei aqui o telemarketing, eu queria te ouvir um pouco, porque a tua história é uma história muito rica. Né? E eu tenho certeza que as pessoas do Rolling Talks, né? Os nossos telespectadores e ouvintes, vão te ter como espelho. Né? Tu sair do telemarketing, né? Das ligações, e hoje em dia ser proprietário de uma das principais academias do estado. Então eu queria que tu compartilhasse um pouco com a gente dessa história do Basso lá embaixo, quando começou no telemarketing. Claro, é que nem você disse, se você planta o bem, você colhe o bem, né? É impossível você plantar o bem e não colher o bem de volta. É impossível você trabalhar duro, você acordar cedo, você fazer as coisas corretas e você ter Deus no coração e você não ser retribuído de uma maneira positiva. É impossível. Então, se alguém falar pra mim que já fez tudo isso e ainda não conseguiu mudar a sua vida, alguma coisa tem errado, a gente tem que rever isso. Se você fizer da maneira correta e realmente com um pensamento positivo e tiver força de vontade, acordar cedo e fazer da maneira correta, ajudar as pessoas, você vai colher o bem. Isso aí o universo, ele conspira, mas você tem que fazer, né? Deixar só na mão do universo não dá. A minha história, agora eu vou contar um pouquinho da minha história, ela começou muito cedo, eu comecei a trabalhar com 13 anos, 13 para 14, simplesmente porque eu não tinha uma condição financeira nem um pouco boa, né? Eu vim, como eu disse, de uma família bem humilde e eu precisava ter, na época eu estava virando adolescente, eu queria ter o meu dinheiro para poder fazer as minhas coisas, comprar uma roupa melhor, poder sair, poder sair para jantar, poder ir ver num cinema, coisas que pessoas da minha volta tinham essa oportunidade e eu não tinha. Então eu sempre pensava, por que eu não tenho? Tá? Eu não tenho realmente porque não vim de um local onde me proporcionou isso, mas eu preciso continuar nessa realidade? Não, eu posso mudar ela. Então, sempre pensei muito isso. Meu primeiro emprego, ele foi, na verdade, numa lan house, com 13 anos. Eu fui fazer um trabalho de escola. Só pra gente explicar, para quem não sabe o que é uma lan house, porque hoje em dia, lan house era um lugar onde tinha computadores CPUs, não era notebook, né? Tinham vários CPUs, onde as pessoas iam para acessar a internet e jogar em rede, né? O Counter-Strike, ou enfim, outros jogos. Isso aí. E CPUs lentas, né? Computadores lentos. Né? Isso há 15 Lentium anos... 4, que a gente brincava. Há exatamente 16 anos atrás. Então, foi meu primeiro emprego. Eu fui fazer um trabalho de escola nessa lan house. E a lan house lotada, pegando fogo. Fiz meu trabalho, peguei ali uns 15 minutos que eu precisava, montei meu trabalho. Quando eu fui imprimir, tinha que passar na recepção. E tinha uma pessoa trabalhando na recepção do outro lado, era uma pessoa mais velha, terceira idade. E são pessoas que não têm muita familiaridade com informática. Então, ela ficou com muita dificuldade de imprimir o trabalho, de me ajudar naquilo. Daí eu ofereci ajuda, fiz a volta, arrumei o computador, instalei a impressora, deixei tudo funcionando, imprimi o meu trabalho, paguei e saí. Só que quando eu estava saindo, eu vi que ali era uma oportunidade que eu tinha de talvez conseguir o meu primeiro emprego. Voltei, peguei mais 15 minutos, montei meu primeiro currículo. E eu não sabia nem como fazer um currículo. Fui na internet, montei meu primeiro currículo. Sem chat GPT, porque na época não existia. Não existia, montei, peguei um modelo pronto no Google, montei o que eu tinha para colocar no meu currículo. Meu nome completo, meu telefone, meu e-mail e que eu estava cursando o primeiro ano do ensino médio. Era o que eu tinha para pôr no currículo, não tinha mais nada. E aí entreguei para ela, né? Falei, você é a dona daqui? Não, eu não sou, eu tô ajudando o dono, que ele é meu cunhado. Não lembro se era cunhado, se era genro dela. Então, eu estou ajudando ele, quebrando um galho, porque a gente está sem funcionário. Eu falei, então, eu queria deixar o meu currículo. Se vocês precisarem de alguém, eu me coloco à disposição. Isso com 13 anos. Voltei para casa. 15 minutos depois que eu cheguei em casa, o dono da lan house me ligou, me chamou para conversar, comecei no dia seguinte. Então, ali foi meu primeiro emprego. Então, ali eu tive a força de vontade de realmente começar a mudar a minha história. Não, e enxergou a oportunidade, né, Basso? Mais do que qualquer coisa, assim. E fica essa excelente dica da história de vida do Basso. Quando a gente enxerga uma oportunidade, existe uma palavra que ela é fundamental, que se chama ação. Tu enxergou a oportunidade e foi. Não, eu vou voltar ali, vou imprimir o currículo, não sei muito bem como é que eu vou fazer, não tenho nada para colocar, mas eu vou fazer. E aí, logo depois, estava empregado, como tu acaba de trazer. Né? Isso mas aí. a importância
da proatividade, né? Do resolver, do enxergar a oportunidade. Não, agora eu vou fazer, é o momento. E realmente era o que eu conseguia com 13 anos. Quem é que emprega uma criança de 13 anos? Eu ainda não era adolescente, eu era um pré-adolescente. Então, nem um menor aprendiz eu conseguia com aquela idade. Mas eu já queria trabalhar. Eu precisava mudar minha realidade. Só que eu fiquei um ano nessa lan house e, infelizmente, aconteceu o que quem conhece lan house sabe. As lan houses estavam acabando nessa época. Há mais ou menos 15, 16 anos atrás foi o fim das lan houses, porque isso foi em 2009. Então, ali já estava muito fácil da pessoa ter um computador, comprar um computador. Já não estava tão caro comprar um computador. Já existia a internet banda larga, estava entrando a internet banda larga nessa época. Então, infelizmente, um ano mais ou menos, o dono não tinha mais como segurar a lan house. Ele me falou que ia fechar. Só que eu já tinha 14 anos. Aí eu aproveitei essa oportunidade para ir atrás do meu segundo emprego. Daí foi quando eu comecei no telemarketing. Sim. Então, e meu aí segundo o emprego... currículo já tinha uma experiência. E eu já tinha uma experiência. Tava na lan house. Já trabalhei já sabia, na lan house. já tinha uma função. Então, eu fui atrás do meu segundo emprego. E aí, esse foi com contrato. Porque a lan house não tinha contrato, era informal. Eu trabalhava lá, recebia R$100 por semana. Me achava uma pessoa extremamente rica. Mas, 16 anos atrás, R$400. O salário mínimo há 16 anos atrás, que não era R$1.000. Se fosse, era um pouquinho acima de 1.000, não tenho certeza agora o valor. Mas me sentia extremamente rico. Com aqueles R$100 por semana eu conseguia ir no meu cinema. Eu conseguia comprar as minhas coisas. Eu conseguia me vestir um pouco melhor. E aquilo para mim estava fantástico já. Com certeza. E aí, no meu segundo emprego, eu fui para um call center para vender via Embratel. A Via Embratel era uma TV por assinatura via satélite, estilo Sky, que depois virou a Claro TV e hoje é a NET. Né? Hoje é a fusão Claro com NET. E aí vender via Embratel com 14 anos. Entrei, eram 10 pessoas na equipe de vendas. No meu primeiro mês já fui top 1 de vendas. Né? Então, enquanto o segundo colocado vendia 12, 13 por mês, isso dava um a cada 2 dias, 3 dias, eu vendi 36 no primeiro mês. E aí eram linhas telefônicas? Não, era TV por assinatura. TV por assinatura da Embratel. Isso, era TV por assinatura da Embratel. Então, vendia canais fechados. E qual foi a estratégia que tu utilizou na época? Eu sei que faz tempo, né? Mas o que passou na tua cabeça lá naquela época que tu hoje, sendo proprietário da engenharia do corpo, né, uma das maiores redes de academias a nível nacional, aí assim, Canoas, que é uma cidade muito grande, né, no Canoas Shopping, o que o Matheus lá do telemarketing implantou para o Matheus, dono da engenharia do corpo? Eu criava conexão com o cliente. Eu não saía simplesmente vendendo. Eu observei... Logo que eu entrei, que o melhor vendedor, que até então ele era o melhor que tinha lá dentro, ele vendia, mas ele já saía empurrando o produto para o cliente. Então, ele ligava, então se apresentava para o cliente e já saía falando o que ele vendia. Eu percebi que se eu criasse uma conexão com o cliente, entendesse o que o cliente queria, era mais fácil de eu conseguir vender aquilo para ele. Então, eu me apresentava, dizia qual era o produto que eu ia vender e criava uma conexão. Né? Então, o que ele... se ele já tinha TV por assinatura, se ele gostava de assistir televisão. Porque se o cliente fala para mim que não gosta de ver televisão, para que eu vou perder... Com certeza. Para que eu ia perder tempo, gastar tempo e gastar até a linha telefônica, né? O custo pela linha telefônica com aquele cliente. Então, ele falava para mim que não gostava de TV, eu agradecia, eu perguntava se ele queria ver o produto, não quero ouvir, vou pro próximo. E nisso eu conseguia fazer muito mais ligações ao longo do dia do que os teus colegas. Que ficavam tentando empurrar um produto que o cliente não queria. Então, não adianta nada... Não, e até pela fidelização, vale muito mais a pena tu vender TV por assinatura para quem gosta de assistir TV do que quem gosta de ouvir rádio. Sem dúvida. Né? Então, assim, não adianta tu empurrar o plano de TV por assinatura, porque ele não ia perdurar. Né? E aí, essa outra dica valiosa de vendas, né? Não empurre produto sem nenhuma hipótese para os seus clientes. Sim. Né? Porque um produto vendido na base da força... Né? Na base do empurrar o serviço para ele mesmo, é um serviço que não se sustenta. Então, para a empresa é ruim. Para a empresa não vale a pena. Né? Um contrato que em 3 meses vai ser extinto, mas tem multa, não importa. Não importa. Porque as empresas existem para prestação de serviço ou venda de produtos. Né? Na engenharia, por exemplo, tenho certeza que tem os planos anuais da academia. Assim, e para ti vale a pena que o cara vá o ano inteiro. Assim, não, mas ele pagou 2 meses e parou de ir. A gente sabe, que muita gente está nos ouvindo, nos assistindo, sabe. Pagou o plano anual, foi 2 meses e passa na academia só para cumprimentar os amigos depois. Sim, sem dúvida. Não vale a pena. Porque o que tu quer, de fato, mudar a vida das pessoas. Para uma vida mais saudável, para a questão da prática do exercício físico, da rotina, da mudança de hábitos e tudo mais.
Então, assim, lá naquela época já tinha um ensinamento que hoje tranquilamente Funciona até hoje. E vai funcionar por muitos anos, pode ter certeza. Então não adianta você querer vender 1 quilo de picanha para um vegano. Ele não come carne, gente. Ele não come carne. Vender leite para alguém intolerante à lactose. Ele não pode. Então foi essa sacada que eu peguei. Eu precisava vender para quem queria comprar. E aí eu conectava com aquela pessoa. E quando a pessoa dizia que tinha interesse, eu conectava com o que ela tinha interesse. Então, se era uma mulher, por exemplo, que tinha interesse em novela, por que eu vou tentar empurrar um plano do Premiere, né? O Premiere que é futebol? Por que eu vou colocar canais de futebol para essa pessoa se ela quer vender, ela quer assistir novela, quer assistir filmes? Sim, venda para a pessoa o que ela quer comprar. É isso aí. E aí, através disso, eu conseguia ter aumentar meu ticket médio, porque eu conseguia casar exatamente os pacotes de canais que a pessoa queria. Aumentei minhas vendas, vendi 3 vezes mais no primeiro mês que o segundo colocado, que era o top 1 de vendas. E tinha uma fidelização muito alta também do cliente. Porque se o cliente cancelasse dentro dos próximos 60 dias, não me recordo muito, mas nos próximos 60 dias, você era descontado aquela comissão. E eu não tinha ninguém cancelando. O que pela lei não pode, tá? Matheus, para deixar claro. O pessoal do Rolling Talk sabe, sou advogado, né? Não pode descontar a comissão. Mas eu tinha 14 anos, só que se me descontassem, se não fosse tudo, eu tava feliz. Não tinha nem como saber. Não tinha nem como saber. Mas realmente, aí eu tinha uma fidelização muito grande. E aí eu fiquei por mais um ano. E aí, quando eu fiz 15 anos, abriu outras portas, outras oportunidades de estágio. Até então, com 14, eu podia ser só menor aprendiz. Sim. E aí, com 15 anos, eu já podia ser um estagiário. E aí, teve uma promoção interna nessa empresa, onde eles promoveram o segundo colocado em vendas, porque ele era o mais antigo da empresa. E eu não achei justo, porque eu acho assim, por mais que ele seja o mais antigo, eu sou o melhor em vendas, eu tenho melhor conhecimento, eu consigo formar outros Matheus. E quando eu fui conversar com a minha supervisora, a justificativa dela foi que ela não podia me promover porque ela ia perder o melhor vendedor. Aí eu falei, não, mas não é possível. Você tá deixando de me promover, de me dar uma oportunidade melhor, porque eu sou o melhor vendedor, porque você não quer perder minhas vendas. Mas eu posso formar outros 10 Matheus para você. É isso que eu ia te perguntar. Eles não fizeram nenhum tipo de processo interno na época? Nada, foi escolha. Isso. Porque aqui no EP1 do Rolling Talks, eu conversava com o Vitor Dávila e o Sandro Koschenborger e a gente bateu muito nessa tecla, né, de que o principal erro das empresas é não fazer um processo de gestão bem feito, quando eles pegam simplesmente o primeiro colocado em vendas e colocam aquele cara como líder, como gestor, só que muitas vezes eles não fazem sequer a gestão da própria vida, então é um erro. Sim. Só que, claro, a empresa tem que trazer o aparato e o acompanhamento para entender, poxa, o Matheus aqui, líder de vendas, tem resultado 2 vezes melhor do que o segundo colocado. Será que esse cara consegue fazer uma escalabilidade desse negócio? Será que ele consegue formar outros Matheus, que é como tu acabou de fazer? E eu levei esse argumento, inclusive, para a supervisora, e eu disse, eu garanto que eu formo outros Matheus, me testem. Não, mas eu não posso perder as tuas vendas agora, eu dependo, a minha meta depende de você. Eu falei, então tá bom. Aí eu saí da empresa. Então, ela perdeu a oportunidade de ter, talvez, um grande líder dentro da empresa e perdeu também minhas vendas. E aí, eu fui para uma outra empresa que também era um call center. Sim. Só que daí saí da parte das vendas. Só para não perder o time, Basso, quando tu traz essa questão específica de que saiu da empresa, né? Porque os bons funcionários, eles não reclamam até o fim. Eles procuram uma oportunidade melhor e saem em silêncio. Aí, olha o quanto é profundo isso. O quanto na parte de gestão, e hoje em dia tu tem quantas pessoas lá na... São mais... Só na engenharia, né? sem falar dos teus outros negócios, claro. Em torno de 40 pessoas. Em torno de 40 entre funcionários e prestadores. E conhecer cada um deles, né? O sonho de cada um deles e saber... A gente está falando de 40 colaboradores e de mais de 1.000 alunos, tranquilamente. Mais de 4.000 alunos. Mais de 4.000 alunos. 4.500 então, alunos. assim, para tu... como é que eu posso dizer? Ter na mão todo esse time enorme que faz da engenharia uma academia de sucesso, tu precisa ter olhos de águia em relação a tudo isso, para que nada passe, para que todo o serviço tenha a cultura da empresa ali devidamente impregnada. Sim. Então, fui para a segunda empresa, e aí nessa segunda empresa eu saí um pouco das vendas e fui para cobrança. Então, era um call center, mas eu tinha que cobrar devedores. E também foi no momento eu fiquei um pouco inseguro, porque eu estou mudando completamente a narrativa, porém, a comunicação, ela não falha, né? Então, eu continuei com a mesma estratégia de me comunicar bem e de me conectar com quem está do outro lado. E nos primeiros 3 meses de empresa, bati meta nos 3 meses, ganhei comissão, fiz coisas de pessoas que estavam lá dentro há 1 ano sem fazer. Então,
continuei com a minha mesma estratégia de conexão. Eu ligava para a pessoa, ela devia, cartão de crédito, a gente cobrava Banco Itaú, devedores do Banco Itaú. Então, antes de sair empurrando um boleto na pessoa, eu entendia a situação financeira daquela pessoa. Porque se ela está devendo, é porque ela não teve condição de pagar. Com certeza. A grande maioria, algumas pessoas agiam de má fé, tá? Isso acontecia mesmo, comprava e não queriam pagar. Mas 90%, uma esmagadora maioria, elas não tinham condição de pagar. Então, eu precisava entender o que encaixava no orçamento dela. Então, se ela me falasse que R$50 encaixava para pagar uma dívida de 10 mil, eu ia mover o que eu pudesse dentro da empresa para encaixar R$50 no orçamento dela. Fazer uma composição para vender aquilo que de fato... Porque é um processo de venda, né? É um processo de venda. É um processo de venda. Só vender para o cara a ideia de que limpar o nome dele é um bom negócio. É isso aí. Né? E assim, certamente é um bom negócio. A pessoa sabe que é um bom negócio. É porque tá lá com o nome sujo, né? Lá nos órgãos de serviço de proteção de crédito e tudo mais. E assim, limpar o nome dela certamente é uma boa. A questão toda que tu fazia, que tu está trazendo para nós, é fazer a leitura da vida financeira do cliente naquele momento para ofertar aquilo que de fato daria certo, né? Isso aí. E consegui nos primeiros 3 meses, já bati minha meta, ganhei em comissão, o meu salário já estava melhor, ali eu já estava começando a melhorar, já estava começando a melhorar de vida. E aí, no final do 3º mês, nessa empresa, abriu a oportunidade de fazer um processo seletivo para supervisor de grupo. E aí, qual que era o critério? Você não tinha tempo mínimo de empresa, mas você tinha que ter batido meta nos últimos 3 meses, dependente de quanto tempo de empresa você tinha. E eu estava ali há 3 meses... E tinha batido meta nos naqueles 3 meses. Fiz o processo seletivo, mais de 50 pessoas passaram o processo seletivo, pessoas com 2 anos de casa, consegui a promoção. Então, foram 2 vagas, eu fui o segundo colocado. Fiquei atrás do primeiro, que tinha muito tempo de casa, então ele tinha um conhecimento muito maior. E estudei muito, né, para aquele processo, consegui. Isso era uma coisa que eu ia te perguntar, assim, Basso, né? Tu tá trazendo pra gente aqui, e a tua história é extremamente rica, porque deixa claro que não importa onde tu começa, né? Não importa o teu cargo, não importa se tu começou como um assistente de lan house, né? O importa é qual o teu objetivo e onde tu quer chegar, né? Compartilho muito da minha história lá no escritório, né? Eu comecei como passeador de cães, passeava com cachorros no centro de Porto Alegre, aqui, com 13 anos, Sim. Mesma coisa. Todo dia ia lá, passeava com o cachorro, eu ganhava R$5 por dia, dava 25 por semana, claro, era pontual e específico. E aí eu tô dando um treinamento em Belém, há 1 mês e meio atrás, mais ou menos, e aí tava dividindo a minha história com as pessoas, e aí um rapaz levantou a mão, né, o Vinícius, e falou assim: doutor, eu também fui dog walker quando eu comecei. Eu disse: mas dog walker? Não sabia que tinha um nome tão bonito. Né? Eu passeava com cachorro. Sim. Né? Dog walker. Então, assim, o que importa sempre é o foco e a determinação. Né? O que tu traz pra gente, 3 meses, já foi promovido, já teve a questão da supervisão. Mas, assim, onde é que tu aprendeu a vender? Eu acho que a necessidade me moldou, assim. Eu acho que eu aprendi a vender. Eu acho que venda também... Você aprende, mas um pouco também você nasce com o dom, né? Da comunicação, da venda. Então, por mais que você não nasça, você consegue desenvolver isso. Mas tem pessoas que já trazem isso de berço e isso já facilita um pouco na trajetória dela. Então, acho que no meu caso, eu trouxe isso. Eu sempre fui muito bem comunicativo, sempre tive muita facilidade para apresentar trabalhos, tive muita facilidade de fazer amigos, fazer networking. Então, eu acho que eu trouxe isso muito já da minha personalidade. E depois eu aprendi a vender realmente no dia a dia, eu estudava bastante, sempre estudo ainda, sempre estudo muito. Mas, por exemplo, para essa promoção, eu precisei estudar apostilas, porque eu estava 3 meses na empresa e eu precisava saber sobre produtos, sobre créditos, que eu não tinha nem pego... Não tinha como saber. Não tinha nem pego no dia a dia um exemplo de um cliente para fazer aquela cobrança, eu precisava saber de todos. Eram mais de 100 tipos de produtos que a gente cobrava, eu tive que saber de todos, porque na prova eu não sabia qual ia cair. Então, acho que também vem muito do teu esforço, vem muito de você buscar o conhecimento e a experiência no dia a dia. E aí eu vi que eu me identificava com aquilo. Eu amo vender, eu amo ser vendedor, eu amo conquistar pessoas, fazer amizade. Então, acho que isso vem muito da minha personalidade também. Trazendo até uma confidência aqui pro pessoal. A gente conversava aqui nos bastidores antes de entrar, né? E aí tu falou exatamente essa frase para mim, né? Cara, eu adoro falar sobre vendas porque a gente vende o tempo todo. E eu acho que a natureza da venda é isso. Né? Porque o processo de convencimento nada mais é do que uma venda. Né? Então, quando tu decide tá colocando algum assunto em pauta,
Tá? Quando tu busca a aprovação de determinada situação, é sempre um processo de venda. O processo de convencimento é um processo de venda. A gente se vende o tempo todo. Sim. Eu falava aqui em episódios anteriores que a venda de ideias é uma venda. Se eu precisar vender para minha esposa que vale a pena a gente ir para Gramado e não ir para Florianópolis, porque no inverno Gramado é melhor, eu preciso vender esse negócio. Eu preciso vender para ela que Floripa no verão, no inverno não dá praia. Já Gramado, no inverno, pode ter neve, né? Com vinho cai bem. É isso aí. Então, assim, são coisas... Mas é um processo de venda do mesmo jeito. E a gente traz os exemplos de todos os lugares onde a gente vai na questão de atendimento. E aí eu queria entrar nessa seara contigo. Como é que vocês fazem lá na engenharia a parte do atendimento dos clientes e do relacionamento? Porque o relacionar-se com o cliente, e tu trouxe isso desde a tua experiência inicial, Lucas, sempre procurei me conectar com as pessoas. Como é que é o processo de conexão lá hoje? Então eu levo isso para a vida e levo isso para as empresas. Inclusive, levei isso para a engenharia, que é uma das minhas empresas. Então, para a gente se comunicar com o cliente lá, a gente precisa se conectar com ele. Então, é muito importante que aquela pessoa que está atrás da recepção para o atendimento saiba o nome das pessoas. Né? Isso aí a gente brinca muito assim, quem é que vai decorar mais nomes lá? Porque assim, hoje o pessoal que trabalha... 4 mil alunos, né? Hoje o pessoal que trabalha lá... O HD tem que ser grande. A gente sabe o nome de quase todos, então... A menina que trabalha, por exemplo, de manhã, eu chego lá de manhã, eu treino de manhã, então eu fico um pouco com ela e eu vejo que os alunos passam e ela cumprimenta todos eles pelo nome desses alunos. Isso é muito legal, porque isso é uma cultura que eu prezo e que consegui colocar isso de uma maneira, né, não direta, mas indireta dentro da empresa, e hoje a empresa ela trabalha desse jeito. Então a gente sabe o nome das pessoas, a gente conversa com as pessoas. A gente, os professores, eles vão até os alunos, eles conversam, eles gostam de saber se o aluno está com algum problema, se ele quer alguma ajuda. Não é só ajudar a fazer um exercício. A academia, ela não é só um local onde você vai melhorar a sua saúde, melhorar a sua estética. Às vezes você vai lá para ter uma sessão de psicólogo. Às vezes você vai lá para deixar um problema e voltar tranquilo para casa, para não deixar aquele problema dentro da sua casa. Sim, deixar o estresse no aparelho. É isso aí. Então, é muito importante essa comunicação. Então, a gente preza muito isso, e o atendimento lá a gente tenta fazer sempre o mais humanizado possível. Hoje a gente está vivendo uma era onde as IAs estão, né, as inteligências artificiais estão tomando conta, então é muito fácil você ter um atendimento robotizado, sabe? Só que eu acho que o que conecta com o humano é outro humano. É gente, né? É gente. Gente conversa com gente. É isso aí. As IAs, as inteligências, elas nos facilitam, por exemplo, no nosso CRM. Elas nos facilitam para a gente identificar qual aluno que está com uma frequência baixa e que tem possibilidade de cancelamento, qual aluno que não aparece na academia uma semana, qual aluno que está para vencer o plano e ainda não pagou o boleto do mês. Mas quem vai entrar em contato e conversar com esse aluno não é o robô. Ela identifica para nós e o ser humano que vai conversar com o ser humano. Então, o nosso tipo de atendimento lá ele é 100% humanizado, e por mais que surjam muito mais ferramentas por aí, vai nos facilitar o dia a dia, mas não vai substituir um ser humano, isso jamais. Uhum. Com certeza. É um assunto que está super em evidência, né? Quando a gente fala em inteligência artificial, e eu assino super embaixo nas situações que tu acabaste de trazer, porque as conexões de pessoas, elas são com pessoas, né? É impossível modificar isso num processo de venda. Por mais que, hoje em dia, as empresas estejam cada vez mais entendendo o que significa neurovendas. Neurovendas, que são os processos lá da programação neurolinguística, né, da PNL, que se trata hoje em dia em alguns cursos enormes no Brasil, lá como o IBC do José Roberto Marques, como o IBN Coaching aqui em Porto Alegre, através lá do Márcio Martins, que tratam muito a questão do gatilho mental, e a gente percebe como está sendo trabalhado hoje no celular, por exemplo. Tem ali, eu falei agora há pouco sobre viagens, né? Quando tu entra no principal aplicativo de reserva de hotéis hoje em dia, né, que é o Booking, não tem por que não falar, né? O Booking é o principal aplicativo. Quando tu começa a selecionar o quarto, aparece ali em cima do valor, diz assim, só restam 3. É um gatilho. Né? Escassez. É um gatilho de escassez. Então ele está me dizendo assim, olha, se eu não reservar esse negócio agora, não vai ter. Então, cada vez mais as empresas elas vêm se moldando em relação a isso e aí entendendo como o comportamento do cliente ele vai fazer comprar. E aí, quando a gente traz para uma esfera da engenharia, tu também teve outra excelente sacada, que foi a venda de produtos.
exatamente para as pessoas que vão na academia, né? É isso aí. Então, antes de começar a engenharia, eu já entrei no e-commerce, no digital, e eu comecei a minha carreira, né, depois que eu passei por esse emprego da cobrança, fui para o Exército. No Exército também foi onde eu aprendi a me comunicar muito bem. Isso foi um passo muito importante que eu dei na minha carreira. Por mais que eu tenha aprendido uma comunicação um pouco mais engessada, que é a comunicação militar, Claro. eu acho que foi lá que eu aprendi a me comunicar muito bem e eu sempre continuei com essa humanidade, com esse jeito humanizado de lidar com as pessoas, independente se tinha que seguir uma cartilha ou não. E fui para o e-commerce, fui para o digital, e aí foi onde me abriu portas, né, para construir engenharia, e hoje eu tenho um e-commerce. E vamos combinar, né, Basso, que o digital tá vindo desde o tempo da Lan House, né? É isso aí. Eu já tinha muita facilidade, né? Então me encontrei nisso. E hoje continuo no digital junto com a engenharia, mas hoje com uma marca de produtos fitness. Então me conectei nesse universo fitness e hoje eu consigo fazer um ecossistema de empresas que se conversam, se ajudam, né? E sempre trabalhando com vendas. Uma empresa vende serviço, uma empresa vende produto, mas todas elas trabalhando com vendas. Trabalhando com vendas e assim, enxergando sempre oportunidade, né? Porque tem algo que um dos meus sócios lá no escritório sempre fala, né, o Isaac Bertolini, ele diz assim, o dinheiro está na rua. O dinheiro está circulando. A gente precisa, de alguma maneira, achar as oportunidades de negócio. Né? E aí tu disse, eu comecei no digital, depois eu vim para a história da academia. Né? E tu imaginava lá atrás ter uma engenharia do corpo? Ou as coisas foram caminhando mediante a todo esse sucesso em relação a vendas, né? E aí toda a questão do digital, dos produtos, né? Como tu disse, as garrafas, né? As marmiteiras, enfim, tudo que tu trabalha no digital para o pessoal de academia, que te levou, consequentemente, a ter o espaço. Eu sempre fui uma pessoa pé no chão com dinheiro, e quando eu comecei a fazer dinheiro no digital que eu precisava decidir se eu gastava ou se eu reinvestia, que eu acho que essa é a melhor parte, né? Com certeza. Ou eu vou usufruir ou eu vou reinvestir, ou eu vou fazer os dois de uma maneira inteligente. Então foi quando eu pensei em ir pro negócio físico. Então eu vou pegar uma parte do patrimônio onde eu ganhei no digital e eu vou construir um patrimônio também no físico que também vai me rentabilizar. E aí, estudando o mercado, apareceu um anúncio dessa franquia para mim. E eu sempre gostei de treino, então já tinha essa rotina de treino por eu ser militar. E aí eu acabei abrindo a academia. E aí eu me encontrei nesse espaço, assim, nesse ambiente fitness agora. E aí, após isso, continuo no digital, porém, migrei totalmente para esse nicho. Então, o digital me proporcionou o físico que me proporcionou o digital. Então, é uma... Sim, é um ecossistema que dá certo. Né? E me diz uma coisa, tu falou aí entre 30 e 40 colaboradores hoje lá, né? Como é que faz para liderar essa turma toda, mediante a eles liderarem 4.000 pessoas abaixo deles? Eu acho que tem que ter bons gestores. Você precisa ter bons... Hoje eu tenho sócio na Gympack, que é esse e-commerce de produtos fitness, mas nos negócios físicos eu não tenho sócio, né? Eu sou o único dono. Porém, eu tenho em todas as empresas ótimos gestores abaixo de mim. Então, tenho ótimos gerentes, ótimos coordenadores. Então, não adianta você ser um excelente líder se você não formar outros líderes para te ajudar nessa caminhada, né? Então, quando eu entendi isso, foi quando realmente tudo começou a fazer sentido e as coisas decolaram. Então, abaixo de mim, tem outros líderes que conseguem me ajudar a coordenar isso. E a gente vai passando esse espírito e esse estilo de trabalho humanizado até a ponta da linha, até o estagiário, para a gente poder repassar isso para o nosso cliente. Sim. E aí vocês fazem... No que tu principalmente acredita nesse espelhamento? Né? Porque eu sempre falo, o exemplo puxa. O exemplo puxa. Para qualquer liderança. Né? Tem quem está na ponta do negócio, é o cara que chega às 6 da manhã e vai embora às 10 da noite. É claro que não é sempre assim, a gente sabe, mas no início é. Né? Então, como o exemplo traz as principais características dos líderes que tu coloca abaixo de ti, o que fez com que os líderes mostrassem para o Basso que eles eram as pessoas capazes de tocar um negócio desse tamanho? Eu acho que eu enxergo outros passos abaixo de mim, assim. Então, eu olho para os meus líderes hoje e eu vejo que eles têm pensamentos parecidos, eles têm crenças parecidas, eles têm um jeito de lidar com as pessoas parecidos com o meu. Acredito em Deus, então eu sou, né, cristão, eu acredito em Deus, acho que Deus está acima de tudo, e eles
trabalho com pessoas que também seguem por essa linha. Eu trato pessoas com a maior educação do mundo. Eu jamais vou tratar alguém com falta de educação. Eu trato as pessoas como eu quero ser tratada. E eu vejo que essas pessoas também são assim. Então, a gente basicamente teve um match, né? Teve uma conexão entre o dono da empresa e esses líderes. Já tive experiências de colocar líderes que eu não tive tanta conexão. E isso o tempo mostra, né? Às vezes a gente tenta mudar a pessoa, mas essa pessoa realmente não é o que você espera. Se ela não tem as mesmas crenças que você... fica um pouco complicado, então você tem que trabalhar com pessoas parecidas com o seu jeito de trabalho, parecidas com as suas crenças, né? E aí eu acredito que a parte técnica a gente molda muito fácil. Né? Né? E me diz uma coisa, Bas, tô trazendo essa situação em específico, né, sobre os insucessos, porque eles acontecem. Né? Uma vida não é feita somente de flores. A gente acaba encontrando os espinhos pelo caminho também. E aí tu promove alguém à liderança. E aí esse alguém acaba não correspondendo às tuas expectativas como proprietário da empresa, mas também não atendendo às expectativas do teu cliente ponta do negócio. Demite ou dá uma segunda chance num cargo abaixo? Eu já dei muitas segundas chances. Né? Muitas segundas chances. Um cargo abaixo, infelizmente, a gente não pode, né? Né? A gente não pode... Pode tirar o cargo de confiança. Isso aí, tirar o cargo de confiança. Mas, assim, eu já fui uma pessoa de dar muito mais chances. Eu acho assim, se a pessoa tem uma dificuldade técnica, eu dou chances. Tá? Então, se ela tem dificuldade de atendimento ao público, porque ela não tem experiência, falta de experiência, a gente dá a segunda chance. Se o problema dessa pessoa é caráter, não existe segunda chance. Acho que caráter ou você tem ou você não tem. Então, hoje eu tenho essa regra comigo e se for caráter, dispensa, tá fora. Se for técnico, a gente vai tentar realmente até o limite, até a gente ver que até entender que aquilo não dá mais. Então eu levo uma máxima hoje que a gente tem que ser lento para contratar e rápido para demitir. Com certeza. Né? Então agora isso a experiência me mudou. Antes eu pensava que lidar assim com um funcionário, né, com um colaborador, era ser um pouco frio, era ser egoísta, mas na verdade isso salva de muito insucesso e de muita, né, muito momentos difíceis que eu acabei passando. Mas se a pessoa tem um caráter e ela caminha pelo mesmo caminho que eu acredito, a gente dá uma segunda chance. Agora... E no fim das contas, né, a gente sempre sabe que não deveria dar, talvez, aquela quarta chance, né, para determinada pessoa, né? Poxa, aqui fica o aprendizado de que eu preciso ser mais sério em relação a isso, né? Não posso trazer uma série de situações, não posso colocar na vida pessoal, né? Porque acho que o grande porém de muitos líderes é, às vezes, se enxergar no liderado que está lá na ponta, só que o cara não tem o mesmo sonho, não tem a mesma ambição de ter aquele crescimento, né? Buscar aquele lugar ao sol, né? Buscar aquela independência financeira, né? Buscar a não preocupação, né? E acho que não existe palavra melhor para definir do que liberdade. Porque quem trabalha com vendas, e eu já falei isso anteriormente, ele navega em meio a uma tempestade, dormindo tranquilamente no conversa. Então, a chuva está caindo lá fora e o cara está tranquilo, porque quem trabalha com vendas consegue fazer a sua produção a mais. Consegue trazer ali uma questão de comissionamento, que vai trazer uma liberdade financeira, que vai permitir, como tu falou lá no início da tua jornada, comprar roupas que tu te sentia melhor, enfim, poder participar de eventos e locais onde tu habitualmente não iria. Então a venda traz absolutamente tudo isso, essa liberdade. E aí o que eu quero que tu traga pra gente, para enriquecer ainda mais, quando tu migrou pro digital, o que te fez pensar assim, cara, a partir de agora eu vou pro digital e eu vou resolver a minha vida através de venda, porque no digital foi 100% venda. Sim, acho que o primeiro passo é a barreira de entrada, né? A barreira de entrada no digital ela é mais baixa que o físico, então você pode começar um projeto no digital muito mais com conhecimento do que recurso, porque pro físico você tem que abrir uma empresa, você tem que ter o espaço, você tem que arrumar, você tem que reformar. Mercadoria, estoca, isso aí, tem que comprar o ativo. Então, a academia, a gente tem hoje mais de 2 milhões de reais em equipamentos. É um ativo caro. Quem começa com 2 milhões de reais em equipamentos? Não foi tão fácil. O digital, principalmente pro ramo que eu comecei, que é o e-commerce, eu
o ativo ele era uma barreira de entrada menor e eu precisava de mais conhecimento. E aí eu vi a oportunidade ali de mudança de vida realmente. Ali eu vi que eu tinha como escalar aquilo de uma maneira rentável e com menos recurso. Então foi basicamente onde eu entrei e eu ataquei exatamente onde eu era bom, comunicação e vendas. Fui vender produto. Abri um e-commerce e fui vender. Então, basicamente, comunicação e vendas e foi a melhor escolha que eu fiz ali. Foi onde eu consegui fazer... Desliguei na minha carreira militar, fiquei 7 anos no exército. Então, saí do exército para empreender com digital, fiz patrimônio, fui para o físico, voltei para o digital. E hoje eu consigo fazer, eu acho que uma mescla desses dois mundos de físico e digital de uma maneira bem produtiva. Com certeza, com certeza. Basta já nos encaminhando para o final do nosso papo. A gente não vê o tempo passar. Né? Começa a trocar ideias sobre essa questão toda, sobre a gestão das lideranças, não sobre venda por si só. São assuntos que sempre fascinam, porque as pessoas elas colocam as suas vidas em espelho. Né? Poxa, isso que o Basso fez, né? Em determinado momento ele pegou o paraquedas e pulou. Que eu acho que esse ponto de inflexão ele se apresenta para todo mundo em algum momento da vida. Né? Que é aquela hora que, cara, agora vai. Fecha o olho e vai. E tantos sonhos acabam não se concretizando, às vezes por medo, às vezes por falta de segurança, de não resolver as suas coisas. E tu, né, pegou o paraquedas, pulou e disse, não, agora vai esse negócio. E o paraquedas virou uma asa delta. e tudo fluiu. Eu gostaria de te sinalizar como a gente começou o nosso papo aqui, falando sobre a importância do pensamento positivo, que foi como eu terminei o episódio anterior. E aí, toda vez que eu vou terminar um episódio, como dito anteriormente, eu vou pincelar o que a gente vai falar no próximo episódio para ouvir a opinião de todos os nossos convidados especialistas dentro desse grande ecossistema que a gente está tentando montar aqui no Rolling Talks para que as pessoas cresçam profissionalmente. E aí eu falei em determinado momento contigo aqui sobre neurovendas e sobre gatilhos mentais, e a gente trouxe até o exemplo do Booking, ali de que ele fala, né, da escassez e tudo mais. Até que ponto tu acha que esses gatilhos mentais, e eu tenho certeza que tu utiliza lá na academia, fim de mês, correria, bater meta, novos alunos, aquela coisa toda, né? Até que ponto tu acredita que esses gatilhos mentais eles fazem a diferença no processo de vendas? Acredito que quase 100%, tá? Porque às vezes o cliente está acostumado a ver sempre a mesma coisa e ouvir sempre a mesma coisa. E às vezes você faz uma mudança pontual, pequena, que não te gera um custo grande e você consegue decolar muito mais do processo de vendas. Um exemplo, agora a gente está com um feirão lá de planos, onde o preço do plano ele não mudou basicamente nada, muito pouco, mas o nome do plano mudou. Isso foi suficiente para a gente conseguir aumentar nossas vendas, porque agora o cliente não está mais comprando o plano A, ele está comprando o plano B, mas para ele aquilo é muito mais vantajoso. Então foi um gatilho de mudança de nome que deu certo. No e-commerce a gente usa muito isso também, utilizando estratégias de combo, né? Então o cliente compra o primeiro e o segundo ele consegue com 30% de desconto. Mas o preço do segundo, esses 30%, muitas vezes está embutido no primeiro. Sem sombra de dúvida. Não digo os 30%, mas pelo menos a metade disso está embutido no primeiro. Então, na verdade, o cliente não está economizando. Pelo menos o custo está embutido ali, né? Ele não está economizando 30%. Muitas vezes ele está economizando 10%, 5%. Porque isso está embutido no primeiro. Black Friday é um exemplo. Né? Se a gente observar, muitas lojas aumentam os preços, o que eu acho errado, isso a gente não faz, mas muitas lojas aumentam os preços 2 meses antes para baixar na Black Friday para o preço original. Uhum. Né? E aquilo para o cliente é uma mudança drástica. Sim, mas tá vindo ludibriar, né? É isso. Mas frete grátis é um gatilho que a gente usa muito no e-commerce e dá certo. Escassez é um gatilho que a gente usa muito no e-commerce e dá certo. Produtos em combo. Então, uma camiseta é R$100, uma bermuda é R$100. Se você levar a camiseta e a bermuda é 150. Uhum. Então, esses tipos de gatilho funcionam muito. E principalmente escassez, que a gente usou como exemplo aqui. Escassez, quando o cliente acha que vai perder aquela promoção, ele vai lá e compra. E no e-commerce a gente trabalha muito com taxa de conversão. E aí parece pouco. Uma taxa de conversão hoje boa no e-commerce é considerado acima de 1%. Então, se você já tem 1% de conversão, então entra 1.000 pessoas no teu site. Entra 100 pessoas e uma pessoa compra, isso já é considerado bom no e-commerce. Se você consegue mudar isso para 2, você já tem o dobro de venda. Sabe? Então, às vezes um gatilho simples, ele dobra as tuas vendas, só que nós estamos falando para 100 pessoas. Imagina isso para 1.000. Faz uma escala disso 10 mil. Né? Hoje o nosso e-commerce tem uma média de 100 mil acessos por mês. Uhum. Então, assim, é muito acesso.
Então, 100 mil acessos, 10% 10 mil, 1% 1.000 vendas, né? 1.000 vendas por mês. Se a gente conseguir mudar isso para 2%, a gente vende 2 mil. Se a gente fatura o dobro, que às vezes um simples gatilho de escassez, ou seja o que for, a gente consegue. Não, e aí essas 1.000 vendas, né, certamente elas vão ter um ticket médio provavelmente alto, trazendo nessa ideia do combo. Né, com ticket alto consegue um faturamento maior, consegue ter um budget mais interessante para novos investimentos. Então tudo acaba sendo 100% ligado. É isso aí. Faz bastante parte. Basso, vamos lá. Recado final para o pessoal do Rolling Talks aqui. Né? Se tu pudesse elencar uma dica para quem está nos assistindo no YouTube, nos ouvindo no Spotify, para eles colocarem em prática amanhã, seja qual for a dica, seja uma experiência tua de vida, seja algo que tu sinta nesse momento que, poxa, eu quero comunicar isso aqui, cara, porque isso, se amanhã o camarada acordar assim e colocar isso em prática, ou se ele acordar amanhã assim e com esse sentimento fazer a diferença, o que tu tem para trazer de recado final para a galera aqui do Rolling Talks, para fazer com que eles edifiquem cada vez mais a sua carreira? Acho que eu vou continuar nessa linha de pensamento que a gente falou sobre a conexão. Então, se conectem mais com quem vocês querem atingir, com quem vocês querem comunicar. Se conectem com o seu cliente. Humano conversa com humano, pessoas conversam com pessoas. Então, não sejam robotizados para conversar com outras pessoas. Seguindo essa linha de vendas, a venda ela mudou minha vida e ela pode mudar a vida de outras milhares de pessoas se a pessoa fizer da maneira correta. Só que o ser humano compra de ser humano. Então, assim, se conectem de uma maneira mais profunda com as pessoas. Ouçam as pessoas de uma maneira sincera. Não escutem as pessoas de uma maneira que vocês não queiram ouvir. Porque senão não adianta. Né? Então, se eu quero ouvir a história de vida de uma pessoa, eu preciso ouvir e entender o que ela está me falando para eu poder opinar e eu poder, até, às vezes, muitas vezes ajudar a vida da pessoa com uma palavra. Então, se conectem de uma maneira correta com as pessoas, se conectem, não tenham medo de se comunicar, desconectar. Eu acho que isso é uma coisa nobre que a gente pode fazer, é fazer amizades, conectar com outras pessoas. Então, acho que isso seria a minha dica final de realmente essa parte de conexão. Eu acho que foi isso que eu identifiquei há 15, 16 anos atrás, que fez diferença nas minhas vendas. Eu sempre me conectei, eu sempre escutei o outro lado, e aí eu apresentava o produto, eu apresentava a solução porque ela precisava, e não porque eu queria vender para ela. E tudo ficou sempre muito mais fácil e facilitou muito. Perfeito. Tu trouxe várias falas incríveis, assim, e gostaria super de te agradecer a presença. Tenho certeza que todas as dicas que tu trouxe aqui e com um belo componente de prova social da tua história de vida vão fazer com que muita gente do outro lado entenda que é possível sonhar, é possível almejar, porque tudo aquilo que a gente emprega, fé, foco e determinação, as coisas acontecem. Eu gostaria super de te agradecer a presença aqui no Rolling Talks e queria terminar com uma frase que tu acabou de dizer, que eu vou guardar no meu HD e falar por muitos e muitos episódios. Vendas mudam vidas. É isso aí. Então, muito obrigado pelo convite, obrigado por ter me dado essa oportunidade de vir falar um pouco aqui. Espero que o pessoal tenha gostado da minha história, tenha gostado aí da minha trajetória. E é isso, conta comigo também, o que precisar, estamos por aí. Com certeza. Então, pessoal, vai se encerrando mais um Rolling Talks, esse episódio muito massa com o Matheus Basso, que trouxe excelentes dicas para que vocês possam colocar em prática a partir de amanhã nas suas vidas, edificar suas carreiras, se tornarem pessoas e profissionais melhores. Até a próxima!